Leopoldina Corrêa, de Brasília, uma entrevista com o secretário de Políticas de Previdência Complementar, Dr. Jaime Marins, que vai dar uma entrevista para a TV Asas, falando a respeito da retirada de patrocínio, Resolução 26 e segregação de funções. E aqui, Isa Moza. Estou à disposição. Doutor, nós temos muita preocupação com essa gestão compartilhada, né, nos fundos de pensão de estatais, notadamente a Previ. O que a gente percebe é que há uma concentração de poder muito grande nas mãos do patrocinador, que embora a diretoria seja compartilhada, também o presidente é a indicação do patrocinador. No deliberativo, são iguais números de eleitos e indicados, mas o voto de qualidade, o chamado voto de Minerva, é do patrocinador, que é o presidente do Conselho Deliberativo. Então, o máximo que a gente poderia conseguir numa discussão de pontos, os eleitos poderiam conseguir, seria um impasse, que seria contornado com facilidade pelo voto de qualidade, né? Então, quando a gente pensa nas apropriações de parte do superávit da Previ, a resolução 26 dizia sempre que é de acordo com o que decidisse o Conselho Deliberativo, a forma. Mas o deliberativo que a gente percebe, com um empate, seria a decisão do voto de Minerva. Nós temos a ideia de uma maneira diferente a ser proposta, tem projeto de lei, que seria aquele que administra e não fiscaliza, tentar dividir as funções. O que o senhor pensa, conhecendo o senhor como a reconhecida competência nesse campo? O que o senhor pensa de gestão compartilhada, segregação de funções? A visão da Secretaria é uma visão mais ampla do que apenas os fundos de pensão das estatais, né? Então nós temos um olhar mais amplo, procurando ver que o sistema cobre apenas hoje 3% da população economicamente ativa. Então é um sistema com uma cobertura muito pequena, a desejar. E nós temos, e a previdência complementar tem um caráter facultativo. Ela não obriga que nenhum empregador, que nenhum empresário, ele promova, ele crie, ele patrocine o fundo de pensão. Baseado nisso, é que temos que ter uma legislação equilibrada, não somente que contemple as preocupações dos atuais participantes e assistidos. Ao participante e assistido? Olha, novamente, eu tenho que frisar aqui o olhar nosso, né, e do olhar mais amplo. Nós temos a preocupação de ter uma legislação que proteja os atuais participantes e assistidos, mas também incentive a criação de novas entidades. E com relação a essa legislação, essas resoluções emanadas do Conselho Nacional de Previdência Complementar, eu penso em sentido contrário. Na medida que lá nós temos uma representação de todos os envolvidos no sistema, governo, participantes e assistidos e patrocinadores, através de suas entidades, é muito mais razoável que se espere que essa legislação que venha desse conselho especializado na matéria que venha ao encontro dos anseios de todo o sistema, tanto participantes, assistidos, patrocinadores e governo, já que é um conselho especializado. O legislador comum, ele agiu bem na medida em que remeteu para uma complementação adicional essas normas feitas por um conselho especializado. Até porque, neste conselho especializado, além da especialidade, que é intrínseca à formação, nós temos condições de travar um amplo debate, né, como estamos fazendo agora nessa resolução, nessa atualização de retirada de patrocínio, através de consultas públicas, através de recebimento e audiência de todas as entidades, os atuários, os gestores, os que fazem os órgãos jurídicos daquela entidade. Então,
nós estamos, eu diria que, maturando uma legislação, uma resolução, para que ela venha ao encontro das necessidades desse sistema. Então, essa é a busca nossa, esse é o interesse nosso, essa é a intenção nossa. Uma legislação que atualize, delimite avanços, delimite garantias, né, mas para ambas as partes, né? Eu não posso apenas me preocupar com os atuais participantes assistidos. O governo quer, o sistema de previdência brasileiro precisa precisa ampliar seus horizontes, suas dimensões, suas fronteiras, para que novos brasileiros, a exemplo dos funcionários do Banco do Brasil, passem a ter esse relevante, importante, e eu diria até que quase que imprescindível proteção adicional além do INSS. Então essa é a nossa luta, e eu estou otimista com relação a isso, né, de nós conseguirmos compatibilizar isso tudo. Aquele conselho, através das audiências públicas, através do grupo temático que foi nomeado, né, eu tenho esperanças redobradas que nós venhamos a conseguir uma resolução que atinja esses objetivos, proteja os atuais participantes e assistidos e também incentive a criação de novas entidades. O que nós nos preocupamos exatamente com a profusão de leis. Existe um projeto do agora ministro Mercadante que retira do corpo social a representação do Conselho Fiscal. Um projeto de lei que ele apresentou e está tramitando lá naquele passo, né, de tramitação no Congresso, que é demorado mesmo. Existe um projeto do deputado Besuini. Então, esses projetos de lei em curso no Congresso, a gente tem tentado conversar com os autores, os relatores, mostrando que nós conseguimos avanços no momento em que nós passamos a eleger novamente diretores e tal. Tinha sido alterado isso no Estatuto da Previ pelo interventor, do governo Fernando Henrique. Agora, um governo nosso, um governo do trabalhador, um projeto do trabalhador, né, Mercadante, do Besuini, retirar isso. Então, a preocupação que a gente tem é isso que nós chamamos da profusão de normas, de leis, que a cada dia, ao invés de aperfeiçoar o sistema como a gente espera, como a gente precisa, falando do lado do participante assistido, né, que nós contamos com a lei, para proteger o mais fraco. Né? Isso nos preocupa enormemente. Eu acredito, apesar de existirem muitos projetos de leis tramitando, o governo tem estabelecido um diálogo muito grande exatamente na tramitação dos projetos para que nós venhamos a aprovar leis, quer dizer, o governo orientar a sua base para que delibere, aprove, vote leis que sejam leis que avancem, que melhorem, que tornem o sistema mais confiável, mais atrativo e tudo mais. Então, nós estamos monitorando esse projeto de lei e eu tenho certeza que no final prevalecerá a resolução e leis que venham nessa direção, de fortalecer. É provável que um ou outro projeto de lei queira, tenha na sua redação, no seu bojo, algo que preocupa, mas não creio que isso se torne lei, porque o processo eleitoral depurará quaisquer coisas que venham no sentido de enfraquecer e preocupar o sistema. Agora a última questão é longa, mas a perguntinha é pequena. A perguntinha é pequena. Sobre retirada de patrocínio. A repercussão do tema, o senhor mesmo falou no nosso último encontro, que não esperava que repercutisse tanto, né? Uma simples atualização legal, não é isso? Da norma. Mas a repercussão pode dar a medida do temor, da maneira como essa retirada possa ser feita. Trata-se de preservar a continuidade nos dias por si afetivos da velhice, dos meios de subsistência e cuidados com a saúde de centenas de milhares de trabalhadores, que contribuíram por 3 ou 4 décadas para usufruir da complementação que fazem jus e que foi contratada no passado. A inquietação, mais uma vez, ocorre em face da apropriação por parte do patrocinador de parte, agora não mais apenas da reserva, sob as condições forjadas pela Resolução 26,
mas também da reserva de contingência, como ora se vislumbra ao ser decidida a retirada de patrocínio e constatado equilíbrio do plano. Não se pode negar o direito da retirada de patrocínio. Por sinal, trata-se da possibilidade já prevista na Lei 6435 de 1977. Mas também não se pode simplesmente derrogar contratos e direitos adquiridos. É sempre bom lembrar que, no caso do Banco do Brasil, a instituição do plano de previdência não decorreu da liberalidade do empregador. Muito ao contrário, a criação do mesmo foi uma quebra do contrato de trabalho então vigente, que previa o pagamento de aposentadoria aos antigos funcionários, sem qualquer ônus para os mesmos, e por conta exclusiva do banco. Em abril de 67 é que houve incitamento, pressão, para que todos aderissem ao plano de previdência e foi então estabelecida a condição obrigatória de que todos os funcionários admitidos a partir de então participassem desse novo fundo, tendo ficado assegurado aos anteriores, ao período mencionado, a garantia da complementação independente do desempenho do plano. Tal acordo não pode ser quebrado. Além de ter se livrado do compromisso com relação aos novos, o Banco do Brasil, naquela época, beneficiou-se de abatimento de todas as suas contribuições vertidas antes da apuração do lucro tributável em seus exercícios fiscais. Mas, considerando o explicitado protagonismo nas decisões de todos os assuntos relevantes dentro da Previ, como considerar o acordo de 97 entre o banco e a Previ, em que houve perdão de mais de 5 bilhões da sua dívida para com o fundo, se não um acordo do banco com o banco mesmo? Porque naquela época sentou-se a diretoria da Previ, indicada pelo banco, na época era indicada pelo banco, e a diretoria do banco, e eles assinaram esse acordo que rompia a responsabilidade do banco, com o seu pessoal já aposentado ou em via de se aposentar em 67, criava a Caixa de Previdência nos moldes que existe hoje e obrigava que cada novo empregado do banco, ao tomar posse do banco, assinasse também a adesão à Previ. Então, no nosso caso, a turma lá, do plano 1 da Previ, nossa adesão à Previ, até 1997 era compulsória. Ou você assinava a adesão à Previ, você não tomava posse do banco. Né? Então, em particular, quanto a esse momento de retirada de patrocínio, quando nos preocupa também a possibilidade de retirada imotivada, como que a Secretaria de Políticas, como que o Dr. Jânio avalia todos esses nossos riscos e nossos medos? Observe, essa retirada de patrocínio, como a senhora mesmo falou, é um instituto previsto na legislação. Nós não estamos inovando. Né? E o que está se querendo é atualizar uma resolução que veio antes da Lei 108 e 109, uma resolução, me parece que de 88 ainda. E esta modificação foi criado um grupo temático, e este grupo temático, aliás, o Conselho Nacional de Previdência Complementar elegeu esse assunto como prioritário. Esta prioridade manifestou-se, materializou-se através de um grupo temático, onde o grupo temático, onde lá estava o governo, participantes e assistidos e patrocinadores, através de seus representantes. E durante 4 meses chegaram a uma redação uma redação diminuta que não contemplava 100% de ninguém. Era uma espécie de um meio termo daquele... Nem ao governo, nem à representação dos trabalhadores. Nem dos patrocinadores. Entendeu? Todos cederam um pouco para que nós tivéssemos uma minuta que todos também reconheceram que já representava um avanço, atualizando e colocando direitos e condições que previssem uma retirada de patrocínio mais ordenada, já que todos os meses está de entrada o pedido de retirada de patrocínio. Na parte diz que 16 nos últimos meses. Pois é. Então, o intuito é esse. Agora, o olhar dos participantes e assistidos do Banco do Brasil é sobre o Banco do Brasil, né? E que é um fundo que tem superado muito alto. Exato. Frequentemente. Mas o olhar do governo não é só sobre os participantes e assistidos do Banco do Brasil. É um olhar mais amplo e haveremos de encontrar nessa resolução, nessa minuta aí, houve a consulta pública, várias sugestões nos chegaram
Houve consultas a entidades também, atuários, operadores do direito e sul de pensão, de maneira que desde a reunião onde foi pedido vista até hoje, nós estamos exatamente tentando encontrar uma maneira de que se satisfaça o maior número possível de participantes e assistidos do sistema, além de também possibilitar a entrada de novos planos, né? E eu volto a afirmar que eu estou otimista com relação a isso, né? Não há nenhum pedido, nenhum propósito de tratar desse assunto como se o Banco do Brasil fosse retirar o patrocínio. Eu diria que está longe, não há qualquer risco na minha avaliação de qualquer coisa desse sentido. Neste governo? Neste governo, nem eu acredito que em governo algum, né? Isso é uma opinião pessoal. Mas nós vamos, ouvidas as consultas todas, as manifestações todas, haveremos de aprovar do Conselho uma resolução que venha a dar tranquilidade a todos os participantes e assistidos, inclusive do Banco do Brasil. Esse é o desafio. Até porque o que acontecer com o Banco do Brasil de bom vai ser para os fundos de pensão menores, e o que acontecer de ruim também vai ser prejudicado, abrange todos, né? E não seria justo os menores pagar por o que vai acontecer com o Banco do Brasil. Finalizando, doutor, uma mensagem sua para participantes assistidos do Banco do Brasil? Eu queria dizer aos participantes da Previ, né, que é o maior fundo disparado do Brasil, que o governo tem no fundo de pensão uma maneira de equacionar o futuro previdenciário brasileiro. Os regimes próprios têm déficits alarmantes, e essa aprovação do FUNPRESP foi um avanço na medida em que nós estamos construindo um futuro melhor para a previdência do regime próprio de servidores públicos. Então, haveremos nessa guinada para a previdência complementar, haveremos de construir resoluções e um ambiente para os futuros participantes e assistidos tão bom quanto os do Banco do Brasil de hoje. Então eu diria que essa é a esperança, essa é a meta, esse é o objetivo, que nós venhamos a ter os participantes e assistidos do Banco do Brasil como sendo testemunhas vivas, eloquentes, de quão bom, de quão vigoroso é esse regime de previdência complementar concedido através do fundo de pensão. No Brasil não é obrigatório, a exemplo de alguns países outros aí, mas tem países que são obrigatórios, como a Holanda. Então nós haveremos de ter, através dos participantes assistidos do Banco do Brasil, um testemunho para essa opção que o Brasil, que o governo está fazendo, de pagar através dos cofres públicos apenas até o teto, e a partir do teto ser pago através de fundo de pensão, o que dará aos futuros funcionários públicos um benefício às vezes até melhor do que o regime de hoje, né? Ele não é nem pior nem é melhor, ele é diferente, ele pode ser até protagonista de benefícios melhores, né, como algumas simulações que nós temos feito aqui. Então, queremos que os participantes do Banco do Brasil sirvam essas testemunhas vivas desse bom sistema e dessa satisfação que todos devem ter. Muito obrigado pela sua disponibilidade, né, doutor? Isso vai ser visto, colocado nos grupos de discussão na internet, no site das associações de aposentados em todo o país. Vai ser muito difundido isso. Ok. Muito obrigado. Nada, sempre um prazer. Obrigada. Nada.